Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos à Bíblia. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18 em diante. E o tema da mensagem é: quem pode ser salvo? Se alguém chegar para você e perguntar: quem pode ser salvo? O que é que você responde? O que é que você responderia? Se alguém chegar: irmão, quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Todos acharam? Então vamos ler Lucas capítulo 18, versículo 18 em diante. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele replicou, interrompeu Jesus e já disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus, ouvindo, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos ao Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós mais uma vez em obediência à tua palavra, em submissão aos teus mandamentos. E isso é que prova que nós somos nascidos de novo, que nós somos eleitos e predestinados, que nós somos servos de verdade, que temos uma fé genuína. Nenhuma outra coisa mais prova, a não ser a nossa obediência, a nossa submissão ao teu mandar. E queremos continuar aprendendo de ti, ouvindo a tua voz, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então fala-nos nessa noite, fala ao teu povo, fala à tua igreja, fala aos teus santos. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Fala através de mim. Dá-me a inspiração que eu tanto necessito, a sabedoria, a intrepidez, para que eu possa anunciar a tua palavra com verdade. Porque somente assim o teu nome é glorificado, somente assim o teu povo é edificado. E eu te peço isso em nome do Senhor, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o jovem rico, ele tentava enganar a si mesmo, porque ele acreditava que ele vinha observando os mandamentos de Deus desde a sua mocidade, como está aqui. Só que não era verdade, porque para um homem obedecer a Deus é fundamental, é imprescindível que primeiro Deus haja na vida do homem. Se Deus não agir na vida do homem, não tem como o homem ser obediente a Deus. Enquanto o homem estiver morto em seus delitos e pecados,
ele vai permanecer escravo do pecado, ele vai permanecer nas trevas, ele vai permanecer como inimigo de Deus, ele jamais vai se inclinar para Deus, jamais. Isso é impossível, absolutamente impossível. E para provar que isso é verdade, Jesus disse: esse caboclo aí está enganando a si mesmo. Vou pegá-lo agora, quer ver? Aí diz a ele: ó, tá bom, já que você cumpre os mandamentos, desde jovem você é um santarrão, você tem uma fé maravilhosa, você realmente está demonstrando um grande interesse em ter salvação, só que você já começou pisando na bola, porque você nem me reconheceu como Deus. E Jesus ainda deu a deixa, né? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Que era para ele dizer: o Senhor é Deus. Ele ficou na dele. Nem como Deus você me enxerga. Mas tá bom, vamos fazer de conta que é a verdade. Falta só uma coisinha pequenininha para você fazer. Vai, vende todos os teus bens, tudo que você possui, distribui aos pobres e você vai ganhar um grande tesouro nos céus. Depois que você fizer isso, você vem e me segue. Sabe o que é que Jesus estava fazendo aqui? Quando ele fez isso com esse rapaz aqui, Jesus estava simplesmente mostrando a impossibilidade do homem por si só se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua ganância. O homem não pode jamais fazer isso sem que antes Deus opere na vida do homem. Não tem a mínima possibilidade. Você vê que o jovem rico ficou profundamente triste, baixou a cabeça e nunca mais quis saber de vida eterna, nunca mais quis saber de Deus. Aí Jesus diz aos discípulos, né? Vocês estão vendo? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. Jesus estava dizendo que era absolutamente impossível alguém se salvar por si mesmo. Jesus disse: não tem como, não existe essa possibilidade. Nenhuma pessoa na face da terra poderá salvar a si mesmo. Não tem essa chance. Isso é uma coisa absolutamente impossível. O problema, meus irmãos, é que nos dias de hoje existem muitas pessoas que são como esse jovem rico aqui. Dizem crer em Deus, dizem que obedece a Deus, mas quando a palavra, quando o Espírito Santo toca no seu ponto fraco, a pessoa se entristece e vai embora. A mesma coisa disso aqui. Às vezes o ponto fraco é perdoar. A pessoa não consegue ser perdoadora. Ora, como é que uma pessoa vai ser perdoadora sem ela ter nascido de novo? Como é que a pessoa vai ter capaz de perdoar se Deus não tiver feito o milagre do novo nascimento na vida dela? Como é que uma pessoa vai frequentar todos os cultos sem que Deus tenha dado a ela o novo nascimento? Como é que uma pessoa vai guardar o dia do Senhor sem que ela tenha nascido de novo? Você percebe quantas pessoas estão faltando hoje à noite? Depois de ouvir o que ouviram de manhã? Não adianta. Pode ouvir 500 milhões de vezes. Pode pegar pela orelha, se você quiser. Não vem. Não, é isso que Jesus está mostrando aqui. É isso que Deus quer que a gente entenda. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, então, quem pode ser salvo? Aqui. A resposta de Jesus qual foi? Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Quer dizer, só Deus tem a capacidade de fazer isso. Só Deus tem a capacidade de salvar o homem. Só Deus tem a capacidade de fazer você ser obediente à palavra, de fazer você perdoar, de fazer você frequentar todos os cultos, de fazer você levar Deus a sério, de fazer você guardar o dia do Senhor. Se Deus não fizer isso, pela nossa própria natureza carnal, jamais faremos. Não tem como fazer. Amém, irmãos? O homem só pode ser fiel a Deus, o homem só pode ser obediente aos mandamentos de Deus, se Deus efetuar no homem tanto o querer quanto o realizar. Mas o sistema religioso que está aí estabelecido diz que mesmo que o homem esteja morto em delitos e pecados, é ele que decide crer, é ele que toma a decisão de obedecer, é ele que faz tudo isso. Não é assim que se ensina
nas igrejas aí fora? É. Mas Jesus está dizendo, é impossível. Isso é impossível. Então, quem é que pode? Para Deus tudo é possível. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Aquilo que homem nenhum pode fazer, Deus pode fazer. Veja o que Pedro disse aos judeus no seu famoso sermão do dia de Pentecoste. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 26. Encontraram? Pode ficar bem à vontade, eu digo. Pode bater em pé, chegar perto da gente. Ele está fotografando para botar no blog da igreja, no site da igreja. Vai fotografar algum de vocês, sabe? Ok? Atos capítulo 3, versículo 26. Ele disse assim: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Quer dizer, se Deus não enviar o seu servo para nos abençoar, jamais nós nos apartaremos de uma vida de perversidade, de uma vida de erro, de uma vida de pecado. Está aqui no livro de João, capítulo 3. João capítulo 3, versículo 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Olha, o homem não pode receber nada se Deus não der. Está aqui, ó. Está na tua Bíblia também? Abre em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 45. Ok? Capítulo 6, versículo 45. Agora Jesus diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quer dizer, não há possibilidade da água correr contra a correnteza, irmão. Não há essa possibilidade. É por isso que os filhos do diabo jamais mudam. Nós mudamos porque Deus primeiro agiu em nosso favor. Primeiro Deus nos deu vida. Deus tirou do nosso peito o coração de pedra, o coração insensível, o coração que não nos permitia obedecer a Deus, fazer as coisas que Deus mandava, e nos colocou um coração de carne. Isso é símbolo do novo nascimento. Senão, nós não seríamos o que nós somos hoje. O profeta Ezequiel disse isso. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 em diante. Olha a promessa do Senhor. Ele diz assim: estou indo rápido demais, é? Ezequiel capítulo 36, versículo 25 em diante. Vou ler. Então aspergirei água pura sobre vós. A água é o quê? A palavra. Uma palavra pura, sem mistura, pura como saiu dos lábios dele. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Eu farei, Deus está dizendo. Por que uns obedecem e outros não obedecem? Por que para uns
guardar o dia do Senhor, o dia de descanso, é uma coisa tão simples. É uma coisa prazerosa. Eu vi a mensagem que a irmã Salete postou hoje. Ela disse assim: a mensagem de manhã foi linda, foi maravilhosa. Ai, saí da igreja com gostinho de quero mais. Graças a Deus que daqui a pouco tem outro culto. Não foi assim que a senhora postou? No WhatsApp? Por que para outros é indiferente? Vim de manhã, não vim à noite. Vim à noite, não vim de manhã. Por quê? Está aqui, ó. A não ser que Deus faça em um e não faça em outros. Aí é estranho, né? Porque ele diz aqui: eu farei, eu, Deus, que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observem. Eu farei. Por isso que em Filipenses capítulo 1, versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo disse à igreja. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele diz: estou plenamente certo, quer dizer, estou convicto, não tenho dúvidas, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quer dizer que Deus começa uma boa obra e Ele completa essa boa obra. Quer dizer que a vida espiritual é uma vida que vai num crescendo. Sabe? É como a construção de um prédio. Começa lá embaixo, cavando as fundações, lançando o alicerce, aí daqui a pouco faz o piso, sobe o primeiro andar, bota outra laje, sobe o segundo, não para. Então Paulo tinha essa certeza aqui: olha, aquele que começou boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então você tem que ter um crescimento contínuo, sempre. Não pode ser o inverso disso aqui. Quando ele escreve a primeira epístola aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 4, versículo 7. Encontraram aí, meus irmãos? O problema é que tem gente que não gosta de ouvir a verdade, né? Vou frequentar agora a seita do Borobobó, porque o pastor prega umas coisas estranhas lá na igreja, que diz que Deus não está agindo na minha vida. Não, não sou eu que prego, é o que está escrito. Por favor, não faça isso comigo, eu não escrevi nenhuma Bíblia. Está na tua Bíblia? Porque na minha está. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? Paulo pergunta. Quem é que faz você sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? O que é que você tem na tua vida que você não tenha recebido de Deus? Nada. Tudo nós recebemos de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Você tem talento? Quem te deu esse talento? Deus. Você tem o dom de cantar, tem uma voz melodiosa. Quem te deu isso? Deus. Você tem uma inteligência, às vezes acima da média. Quem te deu essa inteligência? Deus. Agora olha a pergunta. E se o recebestes, por que te vanglorias, como se não o tivera recebido? Quantas vezes a gente vê isso, né? Passei no vestibular. Meu irmão, sou fera. Graças a Deus. Entendeu? Não disse graças a Deus não, irmão. Deus nem entra na jogada. Não, olha, eu lutei, viu, para montar essa empresa, viu? Mas montei, tá indo de vento em popa. É? Quer dizer, que não foi Deus que fez isso? É o que ele está perguntando aqui.
Se recebeste, por que te vanglorias, como se não o tivera recebido? No capítulo 15, mais adiante, dessa mesma epístola, eu adoro, sabe, quando as pessoas perguntam assim: pastor, o senhor fez qual faculdade de teologia? Porque o senhor conhece muito bem a palavra, na internet é toda hora isso. Aí eu digo: eu fiz a faculdade de burrologia. Como assim? Não fiz nenhuma. Sabia nada, absolutamente. Olha, como é que o senhor sabe? Foi Deus. E se não fosse Deus, eu estava frito. Eu estava perdido. E ficarei perdido se Deus cessar de fazer. Porque nós dependemos de Deus em tudo. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Olha o que o apóstolo diz. Estamos falando do maior dos apóstolos. Não estamos falando de qualquer pastorzinho de meia tigela de hoje. Estamos falando do maior dos apóstolos. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia. Que humildade, hein? Pela graça de Deus eu sou o que sou. Se não fosse a graça de Deus, não seria nada. Absolutamente nada. Eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Aliás, não eu, a graça de Deus comigo. Senão eu não teria capacidade de fazer o que eu fiz, diz o apóstolo Paulo aqui. Então, irmãos, essa é a verdade de Deus. O homem só é salvo porque a salvação lhe foi imputada por Deus. O homem crê porque Deus lhe imputou o dom da fé. Agora, Deus só faz isso com os seus filhos amados. Você crê porque Deus te imputou o dom da fé, senão você não creria. Você estaria lá fora na macumba, na idolatria. Jamais você creria na verdade. Não é que eu não. Ele. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Amém? Eu disse que Deus só faz isso com os seus filhos amados, não foi? Então abra em João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 43 em diante. Olha o que Jesus fala dos filhos do diabo. Um grupo de judeus que não entendia o que ele falava, não obedecia, não cria, não se submetia. Aí Jesus pergunta: vem cá, qual é a razão porque vocês não compreendem a minha linguagem? Aí Jesus mesmo respondeu: sabe por quê? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quer dizer que quem é filho do diabo não pode obedecer a palavra de Deus. É impossível. Quem é filho do diabo não pode crer, não pode entender. Não tem jeito. Por isso que o homem, enquanto ele está morto em delitos e pecado, ele pode procurar qualquer Deus. Deus com D minúsculo. Porque que não falta são deuses, né? Ele pode procurar qualquer Deus. Jamais o verdadeiro Deus. Jamais ele procura o verdadeiro Deus. Veja se não foi assim conosco. A gente ia para macumba, a gente ia para umbanda, a gente ia para o catolicismo, para os santos católicos, para tudo que nos apresentasse. Agora, alguma vez sentimos vontade de procurar o verdadeiro Deus? Não. Enquanto está morto deles e pecado, é assim como ele está dizendo aqui. Não pode. Pode procurar qualquer coisa, mas jamais vai procurar o Deus verdadeiro. Porque ele está morto, né? Em Romanos capítulo 3,
Romanos capítulo 3, versículo 10. Paulo diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Aí de vez em quando eu vejo gente que diz assim, eu pergunto assim: quando é que você se converteu? Pastor, eu já nasci convertido. Como? Não, já nasci num lar evangélico. Minha casa todo mundo é crente. Já nasci cheio do Espírito Santo. Já nasci o bam. É mentira. Então vamos pegar a Bíblia e rasgar, porque aqui diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, uns se fizeram inúteis. Está aqui, irmão. Tem que ser Deus a tomar a iniciativa de buscar o homem. É Deus que nos dá o entendimento. Sem essa ação soberana de Deus, nem enxergar as coisas espirituais você consegue enxergar. Você pensa que enxerga, mas está enxergando tudo errado, tudo o contrário. Quer ver? Volta lá em João, livro de João, capítulo 3, versículo 1 em diante. João capítulo 3, versículo 1 em diante. Então diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Aí este tal de Nicodemos, que era um advogado, os fariseus eram uma grande seita religiosa, como se fosse um desses movimentos religiosos que tem aí fora, tá? Então ele era um dos principais desse movimento. Aí ele de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus respondeu, o cara elogiou, chamou Jesus de mestre. Olha, mestre, sabemos que tu és um mestre, mais um, como tantos outros que já havia existido. Sabemos. Olha, a nossa religião nos dá a certeza de que tu és mestre vindo da parte de Deus. Aí Jesus disse: Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Aqui tem uma lição importante. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma religião, pode fazer parte de qualquer bandeira denominacional, mas fazer parte da igreja de Jesus, a igreja como corpo místico de Cristo, só aqueles que foram alvos da graça e da misericórdia divina. Não sei se você entendeu. Fazer parte de um movimento religioso pode fazer. Ser membro de uma denominação, qualquer um pode ser. Agora, fazer parte da igreja, a igreja como corpo místico de Cristo, só os que foram alvos da graça e da misericórdia de Deus. Senão, não pode fazer. Paulo diz isso em Romanos. Romanos capítulo 9. Versículo 15 e 16. Vou ler, tá? Pois ele diz a Moisés, Deus falando com Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aleluia. Tudo depende de Deus. Depende de Deus ter misericórdia, depende de Deus ter compaixão. E essa misericórdia e essa compaixão, Deus só tem dos seus filhos amados. Olha, por isso que eu sou um homem que tem uma gratidão por Deus. Porque se eu não tivesse sido alcançado
por essa misericórdia, por essa compaixão de Deus, onde é que eu estaria agora? Você faz ideia? Onde é que eu estaria? Não, carnaval nada. Pior, carnaval ainda podia ser salvo. Eu estaria pregando um falso evangelho, roubando dinheiro das pessoas, acreditando que aquilo era verdade, sabe, enganando multidões e multidões de pessoas. Ou você acha que eu saí dali porque eu quis sair? Você acha que o homem por si só renuncia ao poder, renuncia ao dinheiro, renuncia à fama? Impossível. Enganando e sendo enganado. Eu só estou aqui porque eu fui alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Quantas centenas e centenas de colegas eu tinha? Cadê? Você está vendo como são poucos os escolhidos? Né? São poucos. Você deve dar graças a Deus às 24 horas do dia por você ser um escolhido. Senão você também não estaria aqui. Não estaria aqui. Né? João capítulo 6, versículo 44. Livro de João, capítulo 6, versículo 44. O Senhor Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir se o Pai não o trouxer. E vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Quando você entende que hoje você é o que você é, que hoje você é um salvo, que hoje você é um cristão, você é uma nova criatura, porque o Pai te trouxe, você se prostra diante de Deus com louvor, com gratidão, com adoração, você quer fazer a vontade de Deus, você tem temor reverencial, você não brinca de igreja, você não brinca de ser cristão, você é cristão de verdade. Quando você entende isso aqui, quando você compreende essa verdade aqui, não, eu hoje faço parte da igreja de Jesus, porque o Pai me trouxe, porque Deus me trouxe, porque Deus fez uma obra grandiosa em mim. Quem é que faria o irmão na carne do irmão Agostinho ser o que ele é hoje? Quantas vezes teu irmão falou contigo? Você era daqueles, sou católico, vou morrer católico. É ou não é? Passava na tua cabeça ou na tua família de alguém que você sairia? Por que saiu? Porque Deus agiu. Amém, irmãos? Pastor, e aquele versículo desse mesmo livro de João, capítulo 3, versículo 16? Como é que fica aquilo lá, pastor? Vamos lá ver. João capítulo 3, versículo 16. Pede para alguém trazer uma aguinha gelada para o pobre do pastor, que essa água está tão quente que está dando ânsia de vômito. Ok? João 3,16. O Senhor disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, a questão aqui é o seguinte. Em primeiro lugar, que mundo é esse que Deus amou de tal maneira? Será que foi o mundo, esse mundo universal que nós conhecemos, todas as pessoas do mundo? Não. Nós conhecemos isso, né? No grego foi o mundo okumene. Essa palavra mundo no grego é okumene, o mundo dos salvos, o mundo dos eleitos, o mundo é um mundo espiritual. Em segundo lugar, quem são esses todos que nele crê? As ovelhas, os eleitos, aqueles que Deus predestinou em amor e o pecado de Adão matou. Então a verdade é que
todo que nele crê tem a vida eterna. Mas a questão vai muito além disso. O que leva alguém a crer? Só se Deus lhe imputar o dom da fé. Sem Deus imputar o dom da fé, é simplesmente impossível. Simplesmente impossível. Volta uma página antes, 2 páginas, capítulo 1 de João. Vamos ler do versículo 10 ao 12. O verbo estava no mundo. Que era o verbo? Deus. Deus estava no mundo, na sua manifestação de filho, numa forma humana. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí a turma já diz, está vendo? Olha aí, é quem aceita Jesus, é quem recebe, é quem toma a decisão, é quem age. Está vendo como o pastor está errado? Calma. Baixa um pouquinho a vista o versículo seguinte, o versículo 13, que é a complementação do versículo que eu estava lendo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha como a coisa fica clara agora. Se deixar o versículo 13 de fora, aí o cara cria a teologia que ele querer criar, o ensino que ele desejar, né? Como criaram. Um exemplo disso aqui, que Jesus falou, foi Lídia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13 e 14. Ok? Então diz assim, Paulo diz: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Paulo se afasta, vai para a beira de um rio, certamente um lugar tranquilo, com sombra. E aí algumas mulheres se aproximaram, né? Foram ver o que estava acontecendo. E Paulo começa a pregar para essas mulheres. Aí o versículo 14 diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Olha, o Senhor abriu o coração de Lídia para quê? Para atender as coisas que Paulo dizia, para compreender, para crer, para obedecer. Quer dizer que se Deus não abriu o coração para você ter entendimento, para você obedecer, para você fazer o que Deus manda, é impossível você fazer. Totalmente impossível. Então, para ser um cristão, a pessoa precisa primeiro ser uma nova criatura. Sem isso é impossível, absolutamente impossível. Ela não entende, ela não deseja, ela não é capaz de obedecer, ela não é capaz de se voltar para Deus. Não tem como. Pode ser um religioso. As denominações estão assim, ó, superlotada de gente. Todo mundo é cristão? Religioso, sim. Cristãos, poucos. Poucos. Absolutamente poucos. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Essa agora tá geladinha. Até os porcos lá do irmão Agostinho, do irmão dele, tem uma aguinha mais fresca, né? Porco bem tratado é outra coisa.
não recebe hormônio, não é? Não recebe essas coisas que dão aos animais para eles engordar. Tudo dentro dos conformes, né? In natura. Porco in natura. Se você quiser comprar carne de porco in natura, tá ali. Eles dois e a irmã Edna. Viu? Da primeira qualidade, né? Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem é o homem natural? O homem que não nasceu de novo. Filho do diabo também. Mas enquanto nós não nascemos de novo, também estamos como homem natural, né? Então, não pode, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não tem como. Tem que nascer de novo para aceitar. Por isso que o filho do diabo nasce, cresce e morre sem aceitar. Não tem jeito. Às vezes está até com Bíblia debaixo do braço, mas o fato de ter uma Bíblia não prova nada, absolutamente nada. Nada vezes nada. O que prova é a obediência e a fé. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. E tem mais. Quando o homem natural se mete no meio do povo de Deus e quer forçar a barra para dizer que é de Deus no peito, quanto mais ele ouve essa verdade, mais inquieto ele fica. E tem uma hora que ele diz: tchau, não aguento. Ô pastor chato, ô povo chato, ô igreja chata, e vai embora. Não, não é que o povo seja chato, não é que o pastor seja chato, não é que a igreja seja chata, é porque isso incomoda. Isso incomoda. Romanos 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor da carne, da natureza humana e regenerada, é inimizade contra Deus. É inimigo de Deus, é contrário a Deus. Está aqui. Pastor Carlos Magno, e aquelas pessoas que morrem sem crer na verdade? Me disseram essa semana que tem um Zé Mané aí que diz que é pastor e diz que prega a graça ainda por cima. Começou a esculhambação, né? Querem fazer igual a lei, que vale tudo. Agora já começou, já apareceu 2, daqui a pouco aparece o 3º, o 4, aí vira aquela bagunça. E diz que o cara estava pregando ou ensinando no rádio e dizendo: não, quando você nasce, já nasce vivo. Não existe mais esse negócio de nascer morto em delito de pecado, não. Não foi isso? Me disseram. E disse mais: não, se é um eleito, se é um predestinado, mesmo que ele morra sem crer, está salvo. Evangelho da desgraça de Lúcifer, capítulo 1, versículo 2. Vocês estão pensando que é brincadeira minha? É sério. É sério. Tem um outro Zé Mané. É carnaval, a gente usa esses terminhos assim de carnaval, né? Zé Mané, Zé Mané. Que há muitos anos em Recife abandonou as fileiras da igreja, abriu seu negócio, a sua seita, aí agora descobriu uma revelação de Deus. Levaram para mim há uma semana atrás um estudo. Jesus já voltou. Jesus já voltou. Não vai ter mais segunda vinda, todo olho verá. Não, isso já aconteceu.
e pasmem, tem seguidores. Tem seguidores. Amém? Então como é que fica, pastor, as pessoas que morrem sem crer na verdade? Bom, primeiro porque são do diabo. Abra em João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 47. Acharam? Vou ler, hein? Jesus que disse isso, não fui eu. Por favor, se quiser brigar, briga com ele. Viu? Porque não fui eu que disse. Foi ele que disse. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, obedece. Não é ouvir com esses ouvidos aqui que de vez em quando dá cera, por falta de limpeza. É obedecer. Quem é de Deus, obedece às palavras de Deus. Por isso vocês não me dão ouvido. Por isso vocês não me obedecem, Jesus disse. Porque vocês não são de Deus. Que coisa dura, hein? Que coisa dura. Mas ele disse mais. Vira a página. Capítulo 10. Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Preste atenção nisso aqui. Jesus não disse, vocês não creem, por isso vocês não são das minhas ovelhas. Ele não disse isso. Ele disse, olha, vocês não são das minhas ovelhas, por isso vocês não creem. É diferente, né? Completamente diferente. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Só crê quem é ovelha dele. A pessoa não se torna ovelha porque crê. Não, ela crê porque ela é ovelha. Pedro diz que nós estávamos desgarrados como ovelhas. Nós não estávamos desgarrados como cabritos. Aí um dia decidimos crer. Aí Deus disse, mais um para eu fazer uma operação plástica. Chama o Ivo Pitangui. Vamos aqui fazer uma cirurgia plástica nesse cabrito. Vai ter que se transformar ele numa ovelhinha. Tá? Olha, agora é ovelha. Não tem isso. Quem nasce ovelha, morre ovelha. Quem nasce cabrito, morre cabrito. É duro, mas é a verdade, né? Você não crê, você não obedece, porque você não é ovelha dele. Aí o cara que não obedece diz, pastor tem a mania de chamar os outros de filho do diabo. Eu? Quer dizer que Jesus chama de filho do diabo e eu levo a culpa? E eu levo a culpa? Para longe de mim, assombração. Quem diz isso é ele, ou não diz? Aí qual é a atitude que a pessoa toma para enganar a si mesma? Para ela acalmar a sua consciência e acreditar que ela é de Deus, mesmo sem ser de Deus. Acreditar que ela é salva, mesmo sem ser salva. Sair da igreja e procurar um lugar onde ninguém diga isso para ela. Aí ela disse, tá vendo? Aqui agora eu estou me sentindo confortável. Eu sabia que eu sou de Deus. Eu tinha certeza, Deus é amor, Deus é maravilhoso, eu sou de Deus. E continua vivendo na desobediência, continua sem obedecer, continua brincando de igreja, continua brincando de religião, continua brincando com a verdade sagrada. Por isso que a graça de Deus causa um impacto muito grande na vida das pessoas. Paulo disse que o Evangelho é cheiro de vida para os eleitos, cheiro de morte para os filhos do diabo, para os que se perdem. Cheiro de morte. Você já imaginou sentir cheiro da morte? Esse, para os que se perdem,
é cheiro de morte, cheira a morte, cheira a inferno, cheira a perdição. Por isso, quando as pessoas às vezes vêm aqui, eu digo assim: ó, meu irmão, Deus te trouxe aqui ou para salvação ou para condenação. Deus te trouxe aqui para você ouvir e definir o teu destino. Ou você é dele ou você é do outro. A pessoa olha assim, diga: é verdade. Se você for dele, essa palavra vai mexer com você, você vai crer nessa palavra, você vai abraçar essa verdade, você vai se tornar uma nova criatura, porque Deus vai agir na tua vida. Se você não for, você vai detestar o que você ouve aqui nessa igreja. E para a gente terminar, João capítulo 6. Olha, por isso, irmão, que nós devemos dar muitas graças a Deus, viu? É Deus que faz a gente ter uma família feliz. É Deus que torna possível que o nosso casamento seja um casamento abençoado. É Deus que faz tudo. Tudo. É Ele que faz você ser um bom marido, uma boa esposa. Se Ele não tivesse feito isso na tua vida, você estaria lá fora na gandaia hoje, não estaria? Eu casei. Aí, com pouco tempo de casado, eu trouxe minha esposa para conhecer o Nordeste, que ela não conhecia, que ela era carioca. Aí fomos para João Pessoa, onde eu tenho muitos parentes. Me hospedei na casa de um tio, onde os meus primos, que fomos criados juntos, e era carnaval. Era uma época como essa. Aí foi só pisar o pé de João Pessoa, já comecei a ficar inquieto. Eu digo: puxa vida, meu irmão, carnaval e eu casado, como é que pode? Aí eu chamei meu primo Ricardo e disse: vamos preparar um plano. Rapaz, tu vai sair? Vou sair não. Vamos. Você também vai comigo. Aí eu digo: vamos fazer o seguinte: as mulheres dormem aqui, bota a tua mulher também para dormir, todo mundo junto, se conhecendo, e os homens dormem na tua casa, que era uma rua depois. Quando elas dormirem, a gente... Só que eu disse assim: olha, minha mulher é esperta, viu? Vamos logo. Não, calma, que pelo que eu conheço, ela vem checar. Aí ficamos esperando, todas as luzes apagadas, o carro na garagem, e a gente só pela brecha da janela. Daqui a pouco chegou as mulheres, tudinho. Estão aí, o carro tá... já estão dormindo. Eu digo: falei? Aí voltaram. Aí a gente saiu. Eita, voltaram, já entraram na outra rua. Agora abre o portão. Aí empurramos o carro, ó, sem virar o motor. Aí saímos empurrando o carro até a outra rua. Aí entramos, só 6 da manhã. Aí você amanhece com dor de cabeça, passei mal a noite toda, alguma coisa me fez mal nessa viagem, eu não sei que, não estou aguentando nem ficar de pé, é o fígado. Quem é que faz um homem mudar da água para o vinho? Deus. Só Deus, irmão. Só Deus. Eu falei João capítulo 6, versículos 63 a 65. O Senhor disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Agora presta atenção no versículo 64. Jesus está falando com um povo que dizia ser cristão, que dizia ser de Deus. Contudo, há descrente entre vós, há incrédulo entre vocês, pois Jesus sabia desde o princípio
quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Aleluia. Imagina o impacto. Fala isso para uma igreja. Fala isso para um povo que dizia: nós somos filhos de Abraão. Somos de Deus. Apesar de tudo que eu estou dizendo, há descrente entre vocês, há incrédulo entre vocês, há desobediente entre vocês. Porque Deus sabe todas as coisas. Diga glória a Deus. Amém? Quem é que pode ser salvo? Aqueles que Deus salvar. Amém? Essa é a resposta. Simples assim. Não precisa nem desenhar. Viu? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Aleluia. Fique de pé, por favor. Feche os teus olhos.